Olá, investidores! No vídeo de hoje eu trouxe para vocês três fundos imobiliários que foram escolhidos com base em quatro critérios, que são os seguintes: facilidade para entender, boa diversificação, rendimento consistente e baixa volatilidade. Isso tudo é muito bom para quem está começando a investir. E o primeiro fundo imobiliário dessa lista que eu trouxe é ele, um dos melhores, simplesmente o MXRF11. O MXRF11 é um fundo imobiliário de papel que investe em CRIs, que investe no setor imobiliário. E por que esse fundo imobiliário é bom para iniciante? Bom, um dos pontos é que ele tem uma boa base de cotista, as cotas desse fundo imobiliário são baratas, tem um rendimento mensal consistente e é um dos fundos imobiliários mais negociados da bolsa, além de ser o fundo imobiliário que tem a maior base de cotistas da bolsa de valores e também tem uma das maiores liquidez. Então tudo isso traz segurança. É ideal para quem quer começar a investir com pouco dinheiro e ver os dividendos pingar todo mês. Vou mostrar para vocês aqui, tá, brevemente, rapidinho, somente alguns números fundamentalistas desse fundo imobiliário MXRF11 para você iniciante ter mais ou menos uma ideia do que a gente analisa em um fundo imobiliário. Então vamos comigo aqui para o site do Investidor 10. O site do Investidor 10 é um site que geralmente os investidores utilizam para estar fazendo as suas análises nesses fundos imobiliários, em ações e em outros ativos da Bolsa de Valores. Então vamos comigo até o site do Investidor 10, que eu vou mostrar para vocês alguns números fundamentalistas desse fundo imobiliário, o MXRF11. Já no site do Investidor 10, como vocês podem ver aqui, MXRF11, tá? O ticker desse fundo imobiliário é esse. A cotação dele hoje está em R$ 9,56. Cotação é o valor que ele está sendo negociado no dia. Então esse é o valor de negociação desse fundo imobiliário no dia que eu estou gravando esse vídeo, tá? Ele está aqui com dividend yield aqui de 11,94%. E o que é o dividend yield? O dividend yield mostra o rendimento obtido por uma ação ou fundo imobiliário, né, através dos proventos distribuídos pela empresa nos últimos 12 meses. Ou seja, nos últimos 12 meses ele tem distribuído isso aqui de rendimento. Se você tivesse investido qualquer quantia, qualquer valor nesse fundo imobiliário, você estaria recebendo 11,94% de dividendos nesse ativo durante 12 meses, tá? Bom, aqui temos também o P sobre VP, que está em 1,1, ou seja, está um pouco além do seu valor real, porque o valor real de um fundo imobiliário, de um ativo, é sempre 1. Se ele estiver abaixo de 1, ele está descontado. Se ele estiver acima de 1, ele está sendo cotado um pouco acima do seu valor, tá? E no caso do MXRF11, ele está sendo cotado um pouco acima de 1. Temos também aqui do lado a liquidez diária desse fundo imobiliário, que está em 9,36 milhões. E o que é a liquidez diária? Liquidez diária demonstra para o investidor a facilidade que o investidor vai ter em estar comprando ou vendendo esse ativo. Ou seja, essa é a negociação diária desse fundo imobiliário. Temos aqui também a variação dele nos últimos 12 meses, que está em 6,44%. Essa variação está positiva e isso simboliza a valorização que esse ativo teve. Ou seja, se você tivesse investido nesse fundo imobiliário há 12 meses atrás, você estaria com uma valorização nele de 6,44%. E o próximo fundo imobiliário da nossa lista é o HGLG11. Esse fundo imobiliário é um fundo imobiliário de tijolo, ou seja, ele investe em galpões logísticos e também investe em centros industriais. E os seus pontos fortes são: tem uma gestão excelente, profissional e diversificada, tem inquilinos de grande porte, tem uma renda estável e valorização ao longo prazo. Isso é ótimo para quem quer investir com segurança e crescimento patrimonial. Então, você que é investidor iniciante está tendo hoje um conteúdo rico, enriquecido, trazendo muitas informações para você, te dando um horizonte de onde e como começar a investir. E o que você está esperando para se inscrever no canal? Já se inscreve aí, deixa o seu like, não se esqueça de ativar as notificações, tá ok? Se inscrevendo no canal e ativando essas notificações, você vai estar por dentro de tudo que acontece aqui no canal. Vou mostrar para vocês também alguns números fundamentalistas do HGLG11, assim como eu fiz com o MXRF11,
nós vamos até o site do Investidor 10. Aqui temos o HGLG, a cotação dele hoje está em R$ 150,30, tá? O dividend yield dele está em 8,48% nos últimos 12 meses. Está aqui com o P sobre VP em 0,96, ou seja, está descontado. Tem uma excelente liquidez diária na casa dos 5,76 milhões e a variação positiva nos últimos 12 meses está em 4,49%. E agora nós vamos falar do terceiro fundo imobiliário. Mas antes de falar desse FII, eu quero falar para você o seguinte: tem uma dica bônus aqui no vídeo, tá? Vou deixar uma dica bônus para você. Então não saia daí, porque essa dica bônus vai fazer toda a diferença na sua trajetória como investidor a médio e longo prazo. Sem essa dica, com certeza seus resultados vão ser bem menores. E o próximo fundo imobiliário é o BTHF11, antigo BCFF11. Esse fundo imobiliário é um fundo de fundos, ou seja, o que significa fundo de fundos? Fundo de fundos são fundos imobiliários que investem em outros fundos. Então, automaticamente, você investindo em um fundo imobiliário como esse, você vai estar fazendo o quê? Diversificando, o que é muito importante para todo investidor. Então, os pontos fortes desse fundo imobiliário, o primeiro já é isso, né? Tem uma diversificação instantânea, uma boa liquidez, tem rendimento mensal atrativo, tá? Então, ele é ideal para quem quer diversificar a sua carteira sem precisar escolher vários FIIs diferentes, porque essa já é uma função desse fundo imobiliário, por ser um fundo imobiliário que a gente chama de FOF, né? Que é fundo de fundos. Ele já faz isso automaticamente para você. Vamos ver também alguns números fundamentalistas desse fundo imobiliário? Bora então para o site do Investidor 10, BTHF11. Temos ele aqui, a cotação dele hoje está em R$ 8,44. Outro fundo imobiliário baratinho aí, tá na casa dos R$ 10. Então não é mais desculpa para você não estar investindo. Esse fundo imobiliário está com dividend yield de 8,95% nos últimos 12 meses e está com o P sobre VP aqui em 0,85, ou seja, está bem descontado, tá? Tem uma liquidez diária aqui também muito grande de 6,64 milhões e a variação positiva desse fundo imobiliário nos últimos 12 meses está em 9,18%. Então vamos para a dica bônus. Vocês querem saber qual é esse segredo que vai fazer toda a diferença nos seus investimentos ao médio e longo prazo? Então vamos lá. A dica bônus que eu venho trazer para vocês é reinvestir os dividendos. É isso mesmo. Investindo nesses fundos imobiliários, você vai receber todos os meses dividendos. Dividendos são renda passiva caindo na sua conta todos os meses sem você fazer absolutamente nada. E reinvestir os dividendos é a chave para o sucesso nos investimentos, porque fazendo isso você está ativando os juros compostos, tá? Fazendo seus aportes mensais todo mês, porque também isso é muito importante, ter uma constância nos seus aportes. E reinvestir os dividendos vai fazer toda a diferença ao longo prazo. E mais uma dica bônus, acabei de lembrar de uma dica aqui muito fundamental, que é a seguinte, tá? Mesmo sendo ótimos fundos imobiliários para iniciante, lembre-se, tá? Nenhum fundo imobiliário é isento de risco. Sempre analise a gestão, a vacância e a consistência dos dividendos. E é claro, não invista sem entender no que você está investindo, ou seja, sem entender o que você está comprando. Com essas dicas, você com certeza vai fazer os seus melhores investimentos, vai ter as melhores opções. Só quero deixar uma outra observação aqui para você, tá? Que não é recomendação de investimento. E esses foram os 3 top FIIs para 2025. Com eles você já pode começar a montar uma carteira de renda passiva com mais segurança e estratégia. E não esqueça de deixar aí embaixo nos comentários se você tem algum desses fundos imobiliários, tá? Me conta aí se você tem o MXRF11, se você tem o HGLG11 ou se você tem o BTHF11. Deixa aí nos comentários para a gente ficar sabendo. E esse foi o vídeo de hoje, mostrei para vocês esses 3 fundos imobiliários. Nós vimos aqui alguns pontos importantes, vimos algumas estratégias de investimentos e os números fundamentalistas de cada um deles. Espero que vocês tenham gostado e se esse vídeo de alguma forma trouxe alguma coisa de positivo para você, não se esqueça de deixar o seu like e também de se inscrever no canal. Deus abençoe a todos, muito obrigado por terem ficado até aqui e até o próximo vídeo.